hoje o assunto é resiliência. Então, para quem não sabe o que significa resiliência, resiliência é a capacidade de um material de voltar ao estado anterior dele, né? Ou seja, você dobra uma coisa de borracha, depois ela volta no seu formato original. E o que isso tem a ver com a gente, Carla? Que a gente não é borracha, a gente não é metal, a gente não é concreto, a gente é vida, né? Ser humano é exatamente a mesma coisa. O termo resiliência se aplica também ao ser humano. Em que sentido? No sentido da gente conseguir sofrer algum trauma, vou dar um exemplo, um trauma de um abuso sexual e conseguir voltar à vida normal, conseguir ter um casamento, ter uma atividade sexual e ser uma pessoa saudável. Então, essa é a nossa capacidade de resiliência. Algumas pessoas têm uma capacidade maior de resiliência do que outras. Então, tem gente que sofre um abuso sexual e nunca mais consegue ficar numa relação sexual, nunca mais consegue ter um bom vínculo afetivo com um homem, não consegue confiar nessas pessoas, né? E aí ela cria um trauma eterno, ela passa o resto da vida, às vezes não casa, às vezes nunca mais tem relação sexual por causa de um trauma que ocorreu. E outras pessoas não, outras pessoas já conseguem superar aquele trauma e rever aquilo de uma outra forma, até como diz o ditado, né? Não interessa aquilo que você fez, aquilo que fizeram com você, mas aquilo que você vai fazer com isso. Então, isso tem a ver com a sua capacidade de resiliência, tá? Então, eu espero que todos vocês comecem a exercitar a capacidade de resiliência, porque a borracha, o metal, o concreto, eles são matérias fixas. A borracha vai ser sempre borracha, se você já olhar no microscópio, vai ter sempre a mesma estrutura, o metal também e o concreto também. Acontece que o ser humano, não, o ser humano é feito de matéria viva, ou seja, é uma matéria dinâmica. E essa interação que ocorre na nossa célula, na energia que nos movimenta, ela pode sim ser transformada, tá? Transformada a ponto de uma pessoa que tem uma doença como um câncer, por exemplo, ela definir se ela vai morrer porque ela vai entrar numa crise, numa coisa de inocência, numa coisa de vítima, numa vitimização enorme, e ela vai abrir campo para a doença começar a piorar, né? Começar a tomar conta dela. Porque deve ter aí um motivo secundário para essa pessoa adoecer, né? Um ganho secundário com a doença. Adoecendo, todo mundo vai olhar para mim, tá? Então, isso é uma das formas. Agora, qual é a resiliência, né? Onde está a resiliência nisso tudo? Se eu sou uma pessoa que tem um câncer, mas eu encaro aquilo de uma forma positiva, tipo, esse câncer está vindo para mim aprender a colocar limite nas pessoas, porque todo mundo está me invadindo. E eu tomo uma atitude em relação àquela informação que chegou no meu campo, tá? Aí sim eu consigo modificar as minhas células internas e fazer com que essas células invasivas parem de invadir a minha vida, tá? Então, essa é a nossa capacidade de resiliência, da gente mudar, da gente transformar o que está acontecendo com a gente e mudar o estado em que a gente se encontra. Onde a resiliência pode estar correlacionada com essa fase de coronavírus. Com tudo, gente. Todos nós tivemos que sair da nossa rotina e mudar de atitude. Nós tivemos que nos adaptar a uma situação extremamente desconfortável e que a cada dia fica mais desconfortável, que é o confinamento, é a reclusão, é a gente estar impedido de conviver com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. E não é só conviver de uma forma que você faz uma videoconferência e fica sabendo o que está acontecendo nos outros subsistemas, mas aquela coisa do ser humano, aquela coisa do toque, do abraço, sabe? Do olho no olho, tudo isso está nos fazendo falta. E tudo isso está
transformando a gente como se fosse uma coisa sendo entortada, né, em pessoas mais ansiosas, mais desanimadas, mais entristecidas, sem, não é imaginação, é sem inspiração, tá? Algumas pessoas estão conseguindo fazer este momento um momento de inspiração para você criar, etc. E outros não conseguem fazer. Então nós fomos transformados, nós fomos modificados pela condição que o sistema impõe, que é a doença coronavírus, que de fato é uma doença grave, séria, que está matando pessoas e que está contaminando um número muito grande de pessoas. Todo mundo vai morrer? De jeito nenhum, vai se comportar na maioria como um vírus, um resfriado normal, mas isso está assustando todos nós. Quando a gente vê uma ou outra pessoa que é saudável, que é jovem, também sendo acometido, também ficando muito mal de saúde e em alguns casos raros também falecendo, tá? E aí, como nós vamos lidar com essa situação? De a hora que tudo isso passar, a gente conseguir voltar, a gente conseguir trabalhar a resiliência da gente para voltar ao estado normal que a gente era, tá? Alguns vão conseguir fazer isso com facilidade e alguns vão ter alguma dificuldade de voltar no próprio rendimento, de voltar a ter o dinamismo que tinha antes, de voltar a ter aquela convivência harmônica com os subsistemas que vocês tinham antes. Então, vamos trabalhar juntas para a gente começar a exercitar a nossa capacidade de resiliência, tá? E como fazer isso? No dia a dia, tá? No dia a dia, na convivência com as pessoas que estão perto da gente. E muitas vezes que a gente não está aguentando mais olhar na cara da pessoa. A gente tem vontade de pegar o carro e sair, ir num cinema, fazer uma outra coisa, encontrar uma amiga, para parar de ficar vendo a dinâmica doentia das pessoas que convivem com a gente, tá? E aí o que você pode fazer para mudar o campo energético da sua família, tá? Várias coisas. Uma delas, eu já falei outro dia, numa das nossas lives, que é dar ordem para o campo, ordem para o universo, de que tudo isso vai passar. E eu vou continuar inteira e eu vou conseguir voltar ao meu estado normal assim que essa situação passar. Então, é um trabalho da gente acalmar a criança da gente avisar para o nosso interno que tudo aquilo é uma fase e tudo aquilo vai passar, tá? Então, isso é uma das formas. A outra forma é você trabalhar em você mesmo, olhar o que te incomoda, prestar atenção nos gatilhos emocionais que te levam a sentir desespero, raiva, tristeza, angústia, excitação, alegria. Se você começar a prestar atenção nisso, você vai criar uma capacidade de conduzir a sua vida e não de ser conduzida pelo que está acontecendo na sua vida e na vida de todo mundo, tá? Você passa a ter o controle sobre a situação. Eu tenho feito muito esse exercício com o Fernando. Eu agradeço cada minuto que eu tô com ele. Eu agradeço os aprendizados que eu tenho tido cada vez mais. Os meus atendimentos online têm ficado... Olha, eu sempre tive uma autoestima muito boa. E eu sempre falava que meus atendimentos eram ótimos. E falo para vocês mesmo, de boca cheia. E cada dia que eu tenho atendido, com toda essa presença, com toda essa convivência com o Fernando, eu e ele aqui dentro dessa sala produzindo, conversando, fazendo supervisão de casos, eu dou minha opinião, ele dá a opinião dele, isso tem feito eu fazer um crescimento pessoal, profissional fantástico, e por isso eu tenho muito a agradecer a toda essa situação, tá? Então eu estou sim aprendendo a ser diferente a cada dia da minha vida. A cada dia da minha vida eu crio uma nova conexão neural para aprender mais alguma coisa, tá? Porque se você ficar sistematicamente repetindo a mesma coisa que você faz todos os santos dias, não sei nem se é assim que fala, mas se todo santo dia você faz a mesma coisa, você vai criar um caminho neural viciado, habituado. E muitas vezes o seu hábito
passa pelo mesmo canal e você começa a acostumar com aquele trauma. Vou corrigir. Muitas vezes o seu trauma passa constantemente pelo mesmo lugar, criando um hábito. E você acaba passando a vida revivendo esse trauma nesse hábito que você tem. Então, ao fazer coisas diferentes no seu dia a dia, tá? Horários diferentes, comidas diferentes, atitudes diferentes, caminhos diferentes pela sua casa mesmo, tá? Você vai ser capaz de mudar alguns traumas, alguns caminhos, alguns hábitos que você tem corriqueiros que podem não ser tão saudáveis, ok? Então vamos lá. Falei sobre a resiliência, quero que todos vocês reflitam sobre esse tema, que vocês se determinem a colocar uma meta na vida de vocês, tá? E como vocês vão utilizar o conhecimento da resiliência a favor de vocês. A vida impõe mudanças, a vida impõe situações onde a gente perde o controle. E você, se for resiliente, você vai conseguir se adaptar a essa fase que nós estamos vivendo. E principalmente, você conseguirá readaptar, tá? Se recolocar quando tudo voltar ao normal, tá? Nada de falar assim, agora eu acostumei a não fazer nada, eu acostumei a acordar tarde, então eu não consigo mais chegar no trabalho na hora certa. Eu não consigo render mais, porque agora eu tô sempre mais devagar. Não, você deve enxergar isso como eu tive um tempo para descansar, para refletir, para estudar, e eu vou agora aplicar tudo isso que eu ganhei na fase da reclusão aqui do corona no meu trabalho, tá? Agindo, executando as tarefas, né, de uma forma bem adequada e bem proativa. A Luciana pergunta, você sempre fala na função pai e mãe, e quando um dos dois pensa e faz o contrário, impedindo que o filho saia de casa? Bom, a decisão, o filho ele é filho dos dois, do pai e da mãe, e ele precisa do pai e da mãe para sair de casa. Por quê? Porque é como se fossem as duas pernas dele, uma é pai, uma é mãe, uma é pai, uma é mãe. Para sair ele precisa da segurança que vem pela mãe. Para sair ele precisa do estímulo, da aventura que vem do pai, ok? Agora, quando um dos dois fala uma coisa e faz outra, os dois, como responsáveis pela formação do filho, devem conversar na intimidade do casal, e mesmo que vocês não estejam casados, vocês podem sentar e vão conversar, porque como pai e mãe, vocês estão unidos, se amando e amando o filho, então pro bem do filho vocês dois vão conversar, no sentido de fazer pro filho o que ele precisa, e sair daquela crença limitante do que eu quero que ele faça, do que eu não tive e vou dar pro meu filho, de que eu sei o que é melhor para ele, tá? Se o teu filho tem 18 anos de idade, quem tem que saber o que é melhor para ele, quem tem que comandar a vida dele daqui para frente é ele, tá? Então, com todo esse conhecimento adquirido aqui, você vai ter ferramentas, argumentos melhores para conversar com esse parceiro e ou parceira, né? E fazer com que vocês dois alinhem a forma de pensar. Porque se isso não acontecer, vocês estarão fazendo com os filhos uma coisa muito perigosa, que é dar dupla mensagem, duplo comando. Eu digo uma coisa, mas faço outra. Eu digo para você fazer uma coisa, mas depois eu quero que você faça outra. Isso é enlouquecedor para a criança que está sendo educada, ou para o jovem que está sendo educado pelos pais, tá? Então, alinhem a forma de vocês dois pensarem de um jeito só, e você individualmente alinha o que você pensa, sente com aquilo que você age. Se você pensa e sente uma coisa, mas na hora de tomar uma atitude, você toma uma atitude diferente, o filho também não vai entender o que você está querendo. E a relação vai ficar truncada, ok? Esse tempo está sendo muito importante. Agora, depois de dias, meu marido se abriu para a evolução. Está assistindo lives do Dr. Fernando comigo e topou assistir às aulas do Consciência Sistêmica comigo. Andréia, que evolução! Talvez isso nunca acontecesse se vocês não tivessem na fase da reclusão. E eu parabenizo o teu marido, porque é um homem inteligente que evolui junto com a mulher.
porque isso acontece com muita frequência, tá? Quando tem 1.200 pessoas nas lives do Fernando, 10% é homem, 90% são mulheres. As mulheres estão muito mais ávidas ao conhecimento, ao desenvolvimento pessoal, à ampliação da consciência. E o que está acontecendo com os homens? Eles estão ficando atrás. E quando a relação de um casal não é 50%, 50% em todos os aspectos, e a mulher começa a evoluir no seu nível de consciência e o homem fica aqui parado ou até involui, esse degrau que cria entre o casal leva a um sentimento de mãe com filho. Eu sei mais e você sabe menos. Eu sou melhor e você é pior. Isso é horrível para a relação, tanto do casal quanto dos filhos, né? Que não sabem se seguem um ou se seguem o outro. Então, gente, eu vou fazer esse desafio para vocês, eu vou lançar esse desafio para vocês, tá? Trazer o parceiro para o mundo da ampliação da consciência. Ah, tem que ser necessariamente Fernando Freitas, Carla Queiroz? Não, você pode escolher que caminho você vai seguir. Apenas você precisa sair da mesmice, do marasmo, daquela situação de procrastinação. E junto com o seu parceiro, porque vocês são as duas pernas do sistema, vocês dois juntos evoluírem em algum aspecto, qualquer que seja, meditação, atividade física, estudar mais economia, política, qualquer que seja a situação, que vocês evoluam juntos, tá bom? Meu desafio para todos vocês essa semana, tá? Doutora Carla, como sempre, elegante nos links. Amei o símbolo de ramos e brincos verdes, esperança para nossos corações. Gosto da cor verde. As cores influenciam o sistema? Com certeza. Quando eu vou falar de sexualidade, né, por exemplo, amor e sexo sem vergonha, eu uso roupa vermelha, eu uso roupa preta, tá? Coisas que remetem a sensualismo, coisas que remetem a uma boca vermelha, tá? E quando eu quero conversar sobre uma coisa pacífica, por exemplo, a minha filha é professora de yoga e ela tem um estúdio de yoga aqui em Ribeirão Preto. E as cores que ela escolheu para o yoga não foi vermelho, verde forte. Ela escolheu cores suaves, as cores do arco-íris bem suaves. Então tem bastante tom de azul, lilás, porque são cores que acalmam, tá? E se eu quero falar de esperança, como outro dia eu fiz uma live falando da esperança, eu coloquei em todas as chamadas das minhas lives a roupa verde, o brinco verde, o batom verde não, pelo amor de Deus, porque parece Hulk. Mas eu uso a cor sim para me ajudar a dar uma informação subliminar. Eu estou falando sobre um tema e subliminarmente eu estou falando para vocês: tenham esperanças porque dias melhores virão. Muito boa a sua observação e agradeço aí a delicadeza de elogiar o fato de eu me acordar cedo, me arrumar para estar aqui com vocês. Estou com muito medo de sair para trabalhar. Tenho uma filha com diabetes e estou muito preocupada. Aline, primeiro, se preocupar é se ocupar antes da coisa acontecer, entendeu? Então fique tranquila, porque as pessoas serão liberadas para trabalhar a hora que já tiver uma segurança, uma condição de controle sistêmico para que essa doença não vá atingir um grande número de pessoas, tá? E se a sua filha ela é um grupo de risco por ter diabetes, você apenas vai redobrar os seus cuidados em relação ao que você tinha antes da pandemia. Ou seja, você pode trocar de roupa no meio do caminho, tirar o sapato, deixar um sapato que você usa para ir no trabalho, mas ele fica dentro do carro e põe dentro de um saquinho plástico para ele não contaminar o teu carro. E na hora que chegar em casa você já estará vestindo um outro sapato, uma outra roupa, tá? Você lavou as mãos antes de sair do trabalho, chegou no carro, você passa álcool gel, chega em casa, você lava as mãos, de preferência antes de chegar perto da sua filha, vai tomar um banho, tá? São hábitos que vão te ajudar a proteger a tua família. O vírus não é um louco alucinado, gente. Nós não estamos falando de uma coisa maluca. Nós estamos falando de contaminação, de secreção com secreção,
tá? Então, se a sua filha não encostar em você contaminada e não coçar o olho, e ela lavou a mão, acabou, o vírus saiu da mão dela, tá? Então, pare de se preocupar, porque é ocupar tua mente com uma coisa que ainda nem aconteceu, tá? Explorando meus traços de caráter a favor. Muito bom. Se você está falando de traços de caráter, muito provavelmente você deve estar falando do curso do Corpo Consciência, que é um curso que o Fernando abriu o carrinho e vendeu. Ele fez recentemente esse curso, foi o penúltimo curso que ele fez. O último é esse que está sendo gravado agora, né, que é o Essência Sistêmica, mas ele ensina você a analisar os seus traços de caráter, mas não de uma forma superficial e fútil e banal, de uma forma extremamente profunda. Analisar o seu traço de caráter superficial e profundo e utilizar suas características a seu favor, tá? Nos nossos traços de caráter, a gente tem aquilo que favorece algum emprego, alguma atividade e aquilo que desfavorece. E a gente pode utilizar o melhor do nosso traço de caráter a favor da gente mesmo e aprender, perceber quando a gente está num traço de caráter ou numa característica negativa do traço de caráter, atrapalhando a nossa vida, atrapalhando a vida do sistema, atrapalhando a vida profissional. E aí você tem livre-arbítrio de falar, epa, percebi, criei a consciência e vou mudar a minha atitude em relação a isso, ok? Como devo agir quando a família do meu esposo acha que ele tem que carregar todos nas costas? O que eles acham ou deixam de achar é problema deles. Você tem que conversar com o seu marido para que ele entenda. Eu não sei se você esteve aqui quando eu fiz uma dinâmica da folha sulfite, que eu peguei uma folha, eu peguei aqui uma folha sulfite e você pode fazer esse exercício com o seu marido, tá? Na boa, sem criticar, porque criticar só vai fazer ele ficar mais fiel à família de origem ainda. Mas vamos dizer que isso aqui, essa folha de papel sulfite, é a energia que os meus antepassados passaram de geração em geração. Chama fluxo de amor, tá? Então, se o fluxo de amor da minha família chegou para mim inteiro, tá? O que eu vou fazer, em vez de simplesmente passar em branco na minha vida e entregar para o próximo a mesma coisa que eu recebi, eu estou fazendo muito melhor. Eu pego tudo isso, coloco mais as minhas experiências pessoais de vida, ou seja, eu melhoro, eu lapido esse fluxo de amor que passou por mim. E vou entregar para os meus filhos esse fluxo de amor integral e dizer para eles, eu coloquei até mais energia do que eu recebi dos meus pais. Então façam a mesma coisa. Pega esse fluxo de amor, pega toda essa carga de energia e você aumenta para você entregar para os seus filhos mais do que você recebeu de mim. É isso que é o fluxo saudável do amor da família, tá? E o que os filhos devem ter em relação à família de origem, aos pais, é gratidão. E gratidão vem da palavra latim, vem do latim de grátis, significa grátis. Quando eu tenho gratidão, eu estou fazendo isso sem precisar devolver nada para as pessoas que me deram. Eu apenas vou para a vida com gratidão. E o que eu vou fazer para honrar tudo isso que a minha família me deu é exatamente fazer com que a família continue com energia na vida, dando para os meus filhos. O que não é saudável seria eu receber essa folha, tá? E quando eu agradeço e vou passar para frente, eu escuto aqui atrás os meus pais dizendo, nossa, mas eu fiz tudo para você, eu te dei tanta coisa, eu te dei a vida, eu me sacrifiquei, eu abri mão da minha própria profissão para ficar cuidando de você, agora eu preciso, vocês precisam me ajudar. Aí você faz o seguinte, você divide a energia da vida que deveria ser dada integralmente para o teu filho em duas partes. E aí você entrega e fala, querido filho, eu não vou te dar tudo porque os meus pais estão precisando de um pouco. Então eu vou te dar metade e vou devolver para os meus pais a outra metade. Os pais vão ficar super felizes, porém a energia que deveria estar indo para a vida está indo diminuída. Quando o seu filho tiver um filho, ele vai fazer a mesma coisa, porque ele aprendeu com você de que a gente tem que devolver para os pais parte do que a gente recebe. E aí esse filho vai fazer o quê? Ele vai pegar essa folha e também
vai dividir, vai dar metade para os filhos dele e a outra metade vai dar para vocês. Você aprendeu e vai ficar super feliz. Ele ensinou para os filhos dele, e quando os filhos dele estiverem maiores, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai dar metade e vai metade devolver para os pais. E depois ele vai fazer assim também, e depois o bisneto vai fazer assim, o tataraneto vai fazer assim. Olha o que acontece com o fluxo de amor e de energia dessa família, tá? E aí chega uma hora que já está acontecendo em várias famílias, que a pessoa fala, eu já tô com pouca energia, eu ainda vou ter que ter filho para dar metade disso. Eu não, vou guardar isso aqui para mim. Pronto, e guarda. Entendeu? E aí ela não gera mais descendentes. Ela faz o que a gente chama de morte da família. Então experimenta conversar com seu marido nesse sentido. Tem gente que fala para mim, Carla, você é uma louca, porque amor não se divide. O amor é universal. A gente consegue dar 100% para os filhos e os mesmos 100% para os pais. Sinto muito, tá? A matemática não permite que 100% dividido ao meio vire 200%. Não existe isso, tá? Se você dividir a energia de vida que deveria estar sendo dada para os filhos, para as próximas gerações, com os seus pais, alguém vai sair perdendo. Agora, é possível você olhar para os teus pais como adulta, olhando para os pais como pessoas adultas e dando uma ajuda no que eles precisam, não é no que eles querem. Tá? A força vem do passado, mas a prioridade é o futuro. Então você pode ajudar seus pais se você estiver tranquilo, se estiver sobrando e não tirando da família de origem para dar para os pais, ok? E não é por obrigação, tá? A gente faz isso por uma gratidão, por amor, mas não por obrigação. Se você fizer por obrigação, você vai estar cortando esse fluxo de energia da família, tá? Estamos trabalhando em home office e temos algumas reuniões online. Um colega de trabalho, sempre que a situação começa a confrontá-lo, ele escreve, amanhã converso com vocês e desconecta. Confesso que estou ficando bastante irritada. Sempre que precisamos pontuar atividades, ele apela para perguntas do tipo, sejam honestos, eu não sou bom para vocês? Sexta, estava pontuando algumas atividades com ele e notei que ele não havia feito nada. E então comecei a questionar. E ele disse que eu estava rasgando ele e desconectou. Como agir? Qual o problema dele? Antes dessa quarentena, isso não era tão evidente. Talvez porque no escritório não notávamos. Vamos lá então, deixa eu ver. Camila, se você estudar um pouco traço de caráter, você vai perceber que as pessoas são diferentes e reagem à mesma situação de formas diferentes, tá? Tem pessoas que trabalham muito melhor em home office, porque rendem mais, focam mais. E tem pessoas que são mais orais, que precisam de um reforço de imagem o tempo todo. Você tem que estar lá para ficar falando para ele, ai, parabéns, nossa, que bonitinho que você fez, porque ele é um oral, ele é um carente, ele tem um vazio de alma. E esse vazio de alma não é de vocês, colegas. Esse vazio de alma é algo que aconteceu lá atrás na infância dele com a mãe dele, tá? Então ele tem um traço de caráter. Agora, qual é a característica boa de quem tem um traço de caráter oral nesse sentido? Ele é comunicativo, ele se dá bem no contato físico com as pessoas, tá? Ele gosta de bater papo, ele sorri, ele é prestativo nesse sentido. Mas quando ele está sozinho, ele é colocado na situação que o esquizoide, que é quem gosta de pensar, tá lá na cabeça, se sente extremamente confortável, né? Sem ter muito contato com as pessoas, o esquizoide consegue render muito mais no trabalho. E o oral começa a se sentir extremamente mal, sozinho, vazio, carente, tá? Então, pega leve com essa pessoa, porque a característica dele é diferente da sua. Espera quando voltar para o escritório, ele vai utilizar a favor dele as características que ele tem e vai voltar ao normal, tá? Camila, eu espero que você consiga reverter essa situação e ter um pouco de paciência, tá? Tira do teu traço de caráter o melhor, respeitando que nessa fase essa outra pessoa tem um traço de caráter que não ajuda, tá? O que você pode fazer com essa pessoa é conversar com ela não numa home meeting, tá? Não numa work meeting,
mas entrar em contato pessoal com ela, falar com ela no privado e falar o que está acontecendo. Você está muito difícil aí para você ficar sozinho, você estava muito acostumado a estar com todo mundo junto, tal. Ó, se você quiser bater um papo, nós dois aqui sozinhos, eu fico à disposição, porque às vezes você fica mais tranquilo de falar diretamente comigo e não se sentir constrangido e cobrado e criticado pelos outros, ok? Só agradeço esse período por estar tendo a oportunidade de assistir suas lives e as aulas do Fernando. E parabéns pela iniciativa de abrirem as aulas pra gente. Nívia, é um prazer. Eu e o Fernando, juntos, temos uma missão de vida, um propósito, tá? Quando nós casamos, eu tinha a minha vida pessoal, meus filhos, meu trabalho, ele tinha a vida pessoal dele, os filhos dele e o trabalho. Quando nós casamos, a gente já estava mais velho e a gente sabia que a gente não ia gerar descendentes da nossa relação. E nós fizemos um acordo, nós criamos o IBRAX, que é como se representasse os nossos filhos, tá? O nosso projeto de vida hoje, juntos, é o IBRAX. E isso, vocês não têm noção como fortalece a nossa relação. Tá? Eu tenho a minha vida pessoal, eu trabalho com os meus atendimentos, ele tem a dele com os atendimentos dele, e os alunos são o nosso projeto em comum, tá? Então é uma delícia, como se fossem os pais vendo os filhos evoluírem, os filhos agradecendo esse conhecimento que está sendo passado, vendo os grandes terapeutas que nós estamos formando, pessoas que chegaram aqui já terapeutas, psicólogos, mas com um nível de consciência muito limitado, e hoje eles estão assim, ó, com a mente aberta e dando pra gente esse feedback do tanto que eles estão hoje mais potentes, mais intervencionistas nas suas terapias, que os clientes estão se sentindo ajudados, estão solucionando os problemas, estão principalmente indicando outras pessoas. E qual é o nosso grande objetivo e propósito? Que o planeta, tá? Que o planeta consiga mudar o seu nível de consciência, que as famílias consigam viver de uma forma mais saudável, né? E isso, de fato, a gente está conseguindo. E aí o coronavírus até ajudou a gente nesse sentido, porque a ideia de fazer um curso online autorizado, que vocês assistissem a gravação desse curso, veio realmente do coronavírus, veio realmente da necessidade e da vontade de estar junto com vocês neste momento, tá? Então, 2 vezes por dia, nós estamos aí apoiando as pessoas que estão sozinhas em casa, depressivas, chateadas, porque aí vocês estão crescendo e aprendendo mais. Eu agradeço você ter colocado isso aqui, tá? Isso só fortalece a nossa vontade de continuar agindo assim, tá? Camila, ops, notássimos. Ah, não tem problema. A Ana Patrícia já está trabalhando. A Aline Patrícia, obrigado pelas dicas. A Andréia, como orientar adolescentes acima de 15 anos sobre sexo, no sentido de sexo antes do casamento? Andréia, o que você vai orientar ou vai falar não vai mudar o que ele vai fazer, tá? A decisão não está nas suas mãos, está nas mãos do seu filho de 15 anos ou do teu cliente. O que você pode fazer é utilizar a informação, tá? Passar para essa pessoa a informação. E a informação passada na forma de energia ativa, tá? Vai transformar a forma com que ele vai ver o que é o sexo antes do casamento ou depois do casamento, como fazer esse sexo de uma forma saudável, de uma forma segura, tá? Então, o que você vai fazer por esse jovem é dar para ele o maior número de informações possíveis, tá? Colocando para ele os pós e os contras de fazer isso antes do casamento, de fazer isso antes de ter condição financeira de até pagar um hotel, um motel, algum lugar para que essa relação seja de uma forma tranquila e não de uma forma atropelada, com medo de alguém chegar, com medo de alguém pegar no pulo essa pessoa, né? O quanto que o vínculo sexual, tá? Faz com que você e essa pessoa fiquem eternamente ligadas de alguma forma, mesmo que você só tenha tido um sexo casual, o resto da vida você vai estar ligada com essa pessoa, né? E todas essas colocações, todas essas informações que você vai levar para o adolescente, vai dar para ele ferramentas para ele tomar uma atitude, para ele dar uma forma
em como ele vai fazer tudo isso, ok? Então é muito diálogo, é muita informação, é permitir que ele leia coisas sobre o assunto, tá? E nunca, jamais castrá-lo, nunca, jamais ameaçá-lo, né? Se você fizer isso, vai acontecer isso, se você fizer isso é pecado, se você fizer isso, você está indo contra o que eu esperava de você. Não funciona, você só vai gerar uma angústia interna, você vai gerar um trauma na sexualidade desse jovem, tá bom? Então, de novo, dar informações. Eu fui a moça que participei dessa dinâmica no congresso do IBRAX no ano passado. Olha só, você lembrou da dinâmica, muito gostoso, viu? Algumas pessoas, isso surgiu da minha cabeça, eu sou muito lúdica, tá? Eu gosto de usar elementos intermediários, papel, gráficos, esquemas, né? Eu gosto dessa coisa mais teatral, porque eu acho que isso ajuda a gente a fixar, a não ficar só no mental, mas a colocar aqui no coração. E essa é um exercício, uma dinâmica que de fato, quando você olha para os teus filhos e começa a agir no sentido de dar para eles esse amor, e quando os seus pais começam a falar assim, olha pra gente, cuida de mim, você não me liga mais, você começa a perceber que se você ficar olhando para os pais, você está olhando para o passado, para a morte, e que você precisa olhar para o futuro, porque os teus filhos estão olhando para você, para ver como você olha para a vida, para ver como você olha para o futuro. Se os teus filhos olham para você, para ver como você olha para a vida, e você está olhando para o passado, ele vai achar que para a vida é ficar olhando também para você, como pai e mãe. E não vai para a vida. Depois você vai querer levar em psicólogo, depois você vai querer entender por que esse menino não vai para a vida, tá bom? Então, que legal que você lembrou. E falando de congresso, para todas vocês que estão nos ouvindo, o congresso do IBRAX, que esse ano seria o 4º congresso do IBRAX, com o tema de leitura corporal, infelizmente não vai acontecer por causa do coronavírus. Ai, Carla, mas não é em agosto? Será que em agosto já não vai ter tudo voltado ao normal? Provavelmente. Acontece que a gente precisa estruturar todo o congresso. É um congresso grande, é um congresso internacional que envolve pessoas de fora do país para virem para dar as aulas aqui. Tudo isso envolve uma série de coisas. Por isso nós decidimos este ano fazer o congresso online. Vai ser o congresso com os mesmos palestrantes, com o tema de leitura corporal, e vai ser gratuito, tá? Não vai ter que pagar nem um centavo. Você vai participar do congresso e das aulas todas de uma forma gratuita. Depois que terminar o congresso, as aulas serão editadas. E quem tiver interesse em comprar o pacote do congresso editado para ter essas aulas para assistir, ou porque no dia a dia não conseguiu assistir todas as aulas do congresso online, vocês vão poder adquirir esse material, tá bom? Então foi essa mudança que nós fizemos esse ano, e em 2022 aí sim a gente vai realizar o congresso presencial, tá certo? Só para vocês terem essa informação, já que a Ana veio falar pra gente que ela participou do congresso o ano passado. É o Congresso de Constelação Sistêmica Nacional e Internacional do IBRAX. A Nelly: sou de família católica e marido evangélico. Somos casados há 37 anos e temos um filho que não quer saber nada de religião. Como posso ajudá-lo? Nelly, a religião, ela tem diferentes nomes, mas todas elas falam de uma coisa que é inquestionável, que chama universo, tá? Se hoje nós estamos aqui vivos, é porque existe uma energia do grande cosmos, do grande universo, que propicia, que permite que a gente esteja neste planeta, tá? E isso, qualquer pessoa, mesmo que seja uma pessoa ateia, ou seja, não acredita em nada, tá? Se você começar a explicar para ele sobre essa energia que existe e que move o planeta, ele não vai ter como questionar. Então, o nome que ele vai dar para isso, não é qualquer um, não tem importância que não seja o nome do teu Deus católico ou do teu Deus evangélico. Os evangélicos não acreditam em santos, os católicos acreditam em santos. Apenas faça com que ele entenda que ele não está aqui por acaso,
tá? E que ele não é desconectado do todo, tá? Ele é parte do todo. Assim como ele é metade de você, metade do seu marido, ele carrega várias coisas desse planeta, do cosmos, a energia, a luz, o sol, o céu, as amizades, os sentimentos. Tudo isso é uma religião, que não precisa ser colocada com o nome de religião. Basta que ele confie e acredite que existe uma força maior, tá? E essa força maior, na religião, ela também está dentro da gente, tá? Quando a gente fala, o que adianta você ficar lá dando dinheiro para a igreja, dando o dízimo, né? Se dentro de você não se cuida, você destrói o teu corpo, você não se cuida, não se ama, fuma, tá doente, faz mal para as pessoas da sua família, né? Então Deus disse, Jesus disse lá atrás, o teu corpo é a tua morada. Então não é para cuidar da igreja física, cuida de você também, tá? Então nesse sentido você pode orientar teu filho também, dele ter amor pelo próprio corpo, dele se respeitar. Isso é uma outra religião, tá? Religião vem da palavra de se religar. Religar a quem? Religar ao cosmos. Você pode chamar cosmos, universo, Deus, Buda, energia, um monte de coisa. Não precisa fazê-lo, escolher um nome para dar para isso, tá bom? E quando ele crescer, você pode ter certeza que ele vai se definir para um lado ou por outro. Doutora Carla, quando a pessoa sofre abuso e surra entre familiar e pessoa, mas não consegue ter um relacionamento de tio com sobrinha, como em uma família normal, e os demais familiares cobram esta mudança, Mara, é o seguinte, muitas vezes, amar uma pessoa não significa você ter que conviver com essa pessoa, tá? Você pode amar um tio pelo relacionamento, pelo vínculo, na verdade não é pelo relacionamento, pelo vínculo familiar que você tem com essa pessoa. Mas conviver com essa pessoa está condicionada ao que ela te fez. Então, se ela abusou de você, você pode perfeitamente colocar limite nela. E também colocar limite nos familiares que querem que você supere isso e continue convivendo com essa pessoa. Definitivamente, uma pessoa que foi abusada ou que sofreu maus tratos não tem obrigação nenhuma de conviver com quem fez esses maltratos e esse abuso. Mesmo que essa pessoa seja um pai, uma mãe, um tio, tá? Porque você vai estar protegendo a tua criança traumatizada. Lembra que eu falo? Hoje você recebeu a função pai e mãe e você vai ser pai e mãe da sua criança? Que tipo de pai e mãe você quer ser para a sua criança se você vai expor a sua criança ao abusador e ao trauma que ela viveu lá atrás? Não. Hoje, como pai e mãe da tua criança, você precisa tirá-la de perto das pessoas que remetem ela ao trauma, tá? Então converse com seus familiares e coloque limite em todos eles. Se isso não aconteceu com eles, se eles não se incomodam com o que aconteceu, sinto muito, você se incomoda, tá bom? Pode dar alguma orientação de quais atitudes para deixar de ter postura de menina e se tornar uma mulher? Vanessa, menina é aquela que quer as coisas, tá? A criança, o nosso lado infantil, ele não consegue esperar para conseguir prazer a longo prazo. Ele quer prazer imediato. Então é fazer um trabalho interno. Toda vez que você sentir uma sensação de que você quer que as coisas saiam do jeito que você quer que alguém veja o que você está precisando para você se sentir amada, que você quer conquistar alguma coisa hoje, você está sendo infantil. Então o que fazer é parar o que você está fazendo, mas você tem que estar atenta para você perceber isso aí. E você sair de perto de todo mundo e daquela situação e conversar com a sua criança interna. Falar para ela, querida, se você ficar querendo tudo de imediato agora, nós vamos abrir mão e vamos deixar de conquistar algo muito maior lá na frente, tá? Entra no YouTube e coloca lá, experiência do marshmallow com crianças, tá? Isso vai te ajudar a entender o que significa prazer imediato,
que é da criança, e o prazer a longo prazo, que é o do adulto, tá? E aí você vai conseguir trabalhar esse exercício que eu acabei de te ensinar. Conversar com a tua criança, negociar com ela, de que você vai abrir mão dessa vontade de que tudo aconteça imediatamente, para você conseguir construir de uma forma mais devagar, mais lenta, o que você quer como adulto lá na frente. Ou seja, você vai ter prazer maior a longo prazo do que um prazer menor e imediato, tá bom? Prontinho. Um beijo para vocês também do Facebook, tá? Tchau!